Olá a todos! Hoje eu gostaria de falar sobre dois aspectos fascinantes do Sudeste brasileiro: o clima tropical de altitude e o Planalto Atlântico. Começando pelo clima tropical de altitude. Esse tipo de clima é caracterizado por temperaturas amenas e chuva bem distribuídas ao longo do ano, encontrado principalmente em regiões montanhosas. Especificamente, podemos encontrá-lo nas serras da Mantiqueira e do Mar, que são áreas elevadas que proporcionam essas condições climáticas únicas. Esses climas abrangem os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Exemplos de cidades que apresentam esse tipo de clima incluem Campos de Jordão, em São Paulo, Monte Verde, em Minas Gerais e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Agora, vamos falar sobre o Planalto Atlântico do Sudeste. Essa região refere-se à área montanhosa que se estende ao longo da costa atlântica do Brasil, englobando elevações significativas. O Planalto Atlântico se estende desde o litoral até as áreas mais interiores, formando um cenário montanhoso impressionante. Ele cobre uma vasta área nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa região é conhecida por sua biodiversidade e pela presença da Mata Atlântica. Resumindo, o clima tropical de altitude se destaca nas áreas montanhosas do sudeste brasileiro, enquanto o Planalto Atlântico abrange uma vasta região que é crucial para a biodiversidade do país. O clima tropical de altitude é um outro tipo de clima tropical, geralmente característicos em áreas bastante elevadas, acima de 800 metros, em regiões tropicais, e ocorre principalmente em algumas partes do centro-sul e sudeste do Brasil. Suas principais características são temperaturas mais amenas, com médias anuais entre 15 graus Celsius e 22 graus Celsius, com invernos mais frios, abaixo de 10 graus Celsius em algumas regiões, com verões sem temperaturas extremamente elevadas. Suas chuvas são bem distribuídas, concentradas no verão, porém o seu inverno é mais seco, podendo ocorrer geadas em áreas mais elevadas. A influência da altitude reduz as temperaturas em relação ao clima tropical típico das baixas altitudes. Quanto maior a altitude, mais acentuadas são as variações térmicas entre o dia e a noite. Uma curiosidade é que esse clima é ideal para a produção de café arábica, uma das principais culturas agrícolas em áreas de clima tropical de altitude. O Planalto Atlântico é uma área de relevo elevado, com altitudes que variam entre 800 e 2.000 metros. Essa elevação resulta em temperaturas mais amenas em comparação com as áreas costeiras, caracterizando o clima tropical de altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média, o que gera um ambiente mais fresco. A vegetação do Planalto, que inclui florestas tropicais e áreas de cerrado, também influencia o clima local. A cobertura vegetal ajuda a regular a temperatura e a umidade do ar, contribuindo para um microclima diferente das regiões circunvizinhas. As correntes de ar que se deslocam do Oceano Atlântico para o interior do continente são afetadas pela presença do Planalto. Essas correntes trazem umidade que se condensa ao encontrar as áreas elevadas do Planalto, resultando em chuvas orográficas. Essa precipitação é responsável por manter a umidade na região. Embora o Planalto Atlântico esteja distante da costa, sua proximidade com o Oceano Atlântico ainda exerce influência sobre o clima. A umidade proveniente do mar e os ventos marítimos ajudam a moderar as temperaturas e contribuem para a ocorrência de chuvas. O Planalto Atlântico está inserido em uma região onde ocorre uma transição entre os climas tropical e subtropical. Essa transição é marcada por estações bem definidas, sendo verões quentes e chuvosos e invernos secos e frios, características típicas do clima tropical de altitude. Esses fatores geográficos regionais contribuem para a formação de um clima único no Planalto Atlântico, onde as temperaturas são mais amenas e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, refletindo as características do clima tropical de altitude. Uma atividade interessante relacionada ao clima tropical de altitude é a vista do Parque Nacional de Caparaó, localizada na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Esse parque abriga o Pico da Bandeira, que é um dos pontos mais altos do Brasil, com cerca de 2.892 metros.
de altitude. No parque, os visitantes podem fazer trilhas que proporcionam uma experiência única de imensa natureza, com paisagens deslumbrantes e uma diversidade de fauna e flora típicas do clima tropical de altitude. As temperaturas amenas durante o dia e mais frias à noite tornam a experiência ainda mais agradável para caminhadas e acampamentos. Além disso, o Parque Nacional de Caparaó é uma ótima oportunidade para observar a produção de café arábica nas propriedades locais, já que a altitude e o clima favorecem o cultivo desse grão. Turistas podem participar de roteiros de turismo rural, onde aprendem sobre a produção de café e degustam diferentes variedades. A melhor época para visitar o Parque Nacional de Caparaó, considerando as características do clima tropical de altitude, é durante a estação seca, que seria o outono, que vai de maio a setembro. Nesse período, as chuvas são menos frequentes, permitindo trilhas mais seguras e agradáveis. As temperaturas são amenas durante o dia, tornando as caminhadas confortáveis, enquanto à noite podem ficar mais frias, especialmente nas altitudes mais elevadas. Além disso, visitar o parque entre maio e setembro permite que os visitantes aproveitem melhor as vistas panorâmicas e a diversidade da flora e fauna, que estão em plena exibição nessa época. E foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção.